coisa. Tinha alguém na sua família que era médico? Não tinha ninguém formado na minha família com grau universitário. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Fui a primeira da minha família a se formar. E eu tenho muito orgulho disso, porque a gente era de um extremo da Zona Leste, eu ia de bicicleta porque eu não tinha dinheiro para ir. E aí é uma história assim que eu falo, eu tenho orgulho porque a gente é muito simples, mas a gente foi criado com muito amor, acima de tudo. E meu pai falava, vocês não vão trabalhar enquanto eu puder, mas vocês vão fazer o esporte. Então, a gente conseguia lá no Corinthians aquele militar, né? Militante. A gente ganhava as roupas do Corinthians, as viagens. Então, para mim, aquilo era o máximo do must, né? E muita saúde, a conexão. Então, eu não sabia o que era beber, o que era balado, o que era beijar na boca, sabe assim? Eu era atleta de manhã, estudava à tarde e era a minha vida, assim, até os 15 anos. Vivia mais com os colegas da natação do que com a família, né? Sim. Com o treinador. O meu pai trabalhava de madrugada, então ele chegava de manhãzinha em casa, dormia durante o dia e minha mãe que fazia a correria da vida. Então, eu vejo muito a minha mãe, a batalhadora, que eu não queria ser a dona de casa, porque eu via que não era uma mulher que eu me espelhava no sentido de ser, mas o meu pai falava sempre, vai atrás dos seus sonhos. E uma das coisas mais legais, Val, que eu vejo que você é muito conectada com isso, meu pai, ele jogava na loteria. E ele falava assim, qual é o seu sonho se a gente ganhar? Sem ele saber, ele já fazia com que a gente sonhasse muito alto. Então, eu lembro até hoje que eu falava, eu quero ter uma clínica, é bem claro para mim, e quero ter uma família. E falava para ele, assim, do dinheiro que eu queria era ter uma clínica, porque eu falava mais para frente, né, sobre medicina, que era um sonho. Então, ele estimulava muito a gente a sonhar muito grande, muito alto. Então, ele falava, se a gente ganhar amanhã, em que vai ser? Então, a nossa mente foi trabalhada desde cedo a sonhar grande e ela ser limpa por causa do esporte. Então, o que você respondia? Era sobre isso. Eu falava que eu queria ter uma clínica. Eu lembro, eu não sei exatamente todas as minhas frases. Já era, tipo, ser médica. Mas a mais clara era essa, ser médica e ter a minha clínica. Mas é legal que ele já estimulava ao sonho, independente da sua realidade atual. Então, se você olhar para o atual, não tinha nada a ver. Mas ele te estimulava a sonhar e projetar lá na frente o que você tem que fazer para chegar lá, né? É que é difícil você alcançar uma coisa se você não imagina você lá, né? Exatamente. Ele fazia sem saber, mas o que é o certo, a gente desejar uma coisa grande, criando os pequenos passos. Ele só não me ensinou como chegar lá, mas ele me ensinou a sonhar. E sem ele ter leitura nenhuma. Meus pais não se formaram. Minha mãe, acho que não tem primeiro grau, meu pai o segundo. Meu pai era fotógrafo e ele aprendeu a fotografar porque um cara falou assim, segura aí minha máquina. Aí ele perguntou, para que esse botão? Para que esse botão? E aí ele trabalhava de madrugada tirando as fotos e vendia para o jornal, né? E trabalhava dentro de um jornal. Sim. E durante todo o meu processo, eu enxergava meu pai trabalhando bastante e a gente administrando o que ele ganhava, né? E tudo aquilo muito embasado no esporte. Aí você pergunta, o que é o esporte? Eu falo, esporte para mim é tudo. É ele que me tirou de qualquer desvirtualização que pode acontecer numa adolescência e numa criança, porque eu não sabia nem o que era nada de errado, assim, na vida.